Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, sábado, 29 de agosto. Estamos chegando ao final do mês de agosto, é o mês que nós rezamos pelas vocações sacerdotais, missionárias, religiosa, familiar, a vocação do leigo e a vocação dos catequistas. E catequista, que eu mando um abraço especial aos catequistas da nossa comunidade, essas jovens dedicadas e esforçadas pelo trabalho catequético. Aí também a quem nós temos um carinho muito especial. E a você, meu irmão, minha irmã, peço que seja perseverante na oração pelos nossos irmãos doentes do coronavírus. Vamos rezar pelo nosso bispo Dom Felipe, que também está com coronavírus, pelo renovato da nossa comunidade, ministro da Eucaristia, que está em isolamento, pelo pai da Rosilene e os demais familiares, a mãe, a irmã, que também estão com coronavírus, e o pai da Rosilene, que já está lá em Palmas, na UTI. Vamos rezar, pedir a proteção de Nossa Senhora a este nosso irmão. E a todas as pessoas das comunidades vizinhas que nós não conhecemos, mas que nós sabemos que estão precisando de oração, estamos rezando por você. Peço que você deixe aí os seus comentários, você divulgue este vídeo, este áudio às outras pessoas dos seus contatos, você deixa aí o seu ok. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva neste nosso canal de evangelização no YouTube para que nós possamos cada vez mais levar a palavra de Deus a tantos lugares. E por você, a nossa oração neste sábado, dia dedicado especialmente à devoção a Nossa Senhora. Hoje nós fazemos memória do martírio de São João Batista. Também é o dia do combate ao fumo, e na data de hoje, em 1730, em Ouro Preto, nascia Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Vamos escutar o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 29, que diz: Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: O que vou pedir? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: Quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A morte de João Batista, que a igreja celebra como martírio, pois o destino da testemunha é sempre a morte violenta. A morte de João Batista é a consumação do pecado de Herodíades, de Herodes e desta filha que dança sem saber o que quer e vai pedir algo que nem lhe apraz, mas simplesmente para se deixar levar pelo que o outro, no caso a sua mãe, a influencia. Então, João Batista foi o último dos profetas antigos. Ele denunciou o adultério do povo simbolicamente, condenando o adultério do rei. O povo é adúltero porque não ama o Senhor. O rei é adúltero porque, ao invés de amar a sua esposa, prefere trocá-la por aquela Herodíades, que
De Herodes não é, mas ele em tudo se assemelha. A lei não manda propriamente amar o semelhante, mas o próximo, que segundo Lucas é aquele de quem eu me aproximo. A reação de Herodes à pregação de João Batista é típica, e antes de conduzir à morte do profeta, prepara, na verdade, a morte do rei. Herodes, como tantos antes dele e depois dele, ao invés de converter-se à graça, à palavra, prefere calar a sua voz. Aparentemente a mata, mas na verdade se mata, pois elimina a possibilidade de se converter. Se vocês não se converterem, com certeza morrerão, diz o Senhor no Evangelho. Aqui é preciso perceber algo que geralmente passa despercebido. Mata-se a voz, mas não mata a palavra. João Batista é a voz, não a palavra. Ele empresta voz à palavra que dá vida, mas esta, que é maior do que ele, é a única capaz de dar a vida. A eliminação de todo Marte traz sempre consigo essa contradição. Mata-se Romero e ele ressuscita no povo salvadorenho. Mata-se Maximiliano Kolbe e ele testemunha de todos os altares do mundo. Mata-se Inácio de Antioquia e as suas cartas instruem a igreja até hoje, por sobre toda a face da terra. O destino da testemunha é a morte violenta. Um sinal disso temos no silêncio que cai sobre a pessoa, quem sabe dos crimes, mas não sabem, não viram, não estavam. Nos rostos encapuzados que aparecem nas entrevistas, falam, mas não mostram a cara. Nas falas de quem mostra a cara e nem revela a fala. Os alteradores de voz são para a voz aquilo que a máscara é para a cara. Então, testemunho é o martírio, é alguém que se recorda. Não se recorda só do que viu e ouviu porque estava presente, mas se recorda da sua missão, mesmo que isso lhe venha a custar a vida. Antes de ver isso ou aquilo na vida da sociedade do seu tempo e depois denunciar, o mártir viu alguém, e a imagem deste alguém não se apaga, mas de sua retina. Ela se cristaliza, ela se eterniza na retina de cada um que de fato olha o amor de Cristo e percebe em cada um dos irmãos e irmãs, mesmo naqueles que são limitados e falhos. O fim de João Batista anuncia o fim de Jesus de Nazaré e de todos e todas que foram enviados. Esta notícia não é nada confortável, sobretudo nestes tempos fracos de fortes individualismo, em que o que é bom para um é inquestionável, em que a verdade é só o que é mais conveniente no momento em que qualquer shopping virou as catedrais do paraíso e qualquer sonho de consumo a única das utopias. Uma coisa, porém, é certa. Era certa para os antigos que falavam da única certeza e é certíssima para os pós-modernos. Ressuscitarão porque Cristo ressuscitou. Ressuscitaremos porque Cristo ressuscitou. Na pós-modernidade, ressuscitar o carpe dies dos epicuristas, porque sabem que o amanhã pode não ser. O que nem os epicúreos, nem os pós-modernos não sabem é a diferença entre a morte e o martírio. A primeira, a morte, é o fim. A segunda, o martírio, a finalidade. A morte é o fim da vida. O martírio, a finalidade de uma vida. O mártir, porque viu o amor, testemunha a morte. E além da morte, o amor que está no princípio e no fim da vida. Sob a contradição entre os dois banquetes, o do aniversário de nascimento de Herodes, que ironicamente se tornou aniversário de nascimento para a eternidade de João Batista, uma vez que a morte para nós cristãos é o momento da ressurreição para a vida eterna. Por isso a contradição. Enquanto o Herodes, Herodíades e sua filha, o banquete torna-se banquete da morte, porque pedem a morte de um inocente, João Batista, que é o inocente morto,
aquele banquete torna-se o banquete da eternidade. Na nossa vida sempre teremos estas contradições, mas se permanecermos fiéis em todos os instantes, nós receberemos a coroa da vitória. Por isso, meu irmão, minha irmã, dedique-se cada vez mais, seja perseverante na fidelidade, independente do que as pessoas fazem ou dizem. Importante é o seu encontro pessoal com o Senhor, que leva outras pessoas a encontrarem-se com Deus. E lembre, nós rezamos não apenas para os bons, mas também para aqueles que ainda não são bons, mas precisam encontrar a bondade. Nós rezamos não é só para os santos, mas rezamos pelos pecadores, para que encontrem a santidade. Por isso, nunca devemos dar as costas para aqueles que ainda não se converteram. Pelo contrário, são estes que mais precisam da nossa oração, do nosso amor e do nosso acolhimento. Aqueles que aparentemente são os que menos merecem, são os que mais precisam. Por isso, rezemos uns pelos outros, porque afinal de contas, todos somos pecadores. Sejamos capazes de acolher e amar sem julgar. Que o mundo seja feito por pessoas mais caridosas, que amem e perdoem mais. E que, desta forma, nós tiremos do nosso meio todos os comportamentos de julgamento e condenação. Tenha um sábado e um final de semana abençoado. Que Deus esteja no seu coração e na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.